Ele ouviu passos caminhando pelo corredor dele. Ele morava no final de um longo corredor e sua porta era a única porta naquele corredor. E os passos paravam na porta dele. Então alguém batia na porta e à meia-noite ouvimos os passos vindo pelo corredor. Eu disse: Roger, coloque a mão na maçaneta e se prepare para puxá-la e abrir. E então, com toda a coragem que consegui reunir, eu esperei pela batida na porta e ela veio. O Heart Research Center apresenta a parte 2 de uma viagem ao sobrenatural com o autor best-seller Roger Morneau. Na parte 1 desta entrevista exclusiva, Roger Morneau contou sobre suas experiências com o satanismo quando jovem. Juntando-se a ele novamente na parte 2 estão Cyril e Cynthia Grossi, que ajudaram Roger a se libertar do poder das trevas para descobrir um Deus amoroso. Conduzindo esta entrevista estão Dan e Karen Houghton, do Heart Research Center. Vamos agora assistir à conclusão de uma viagem ao sobrenatural. Continuamos a dar estudos bíblicos para ele, mesmo com a fumaça e tudo. E chegamos ao estudo bíblico sobre saúde e dieta. E ele ficou fascinado com isso. E, finalmente, dissemos a ele que, creio eu, existe um texto que diz que quando os homens se afastam de Deus, eles se voltam para a erva daninha. Ou algo assim. Por isso preferimos falar sobre saúde. Ele ficou fascinado com isso. Ele me disse: bem, mas por que você não me avisou antes que não era fumante? Acho que realmente o afetou sobre fumar. Eu li: não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus? E se alguém profanar o templo de Deus, Deus o destruirá. Então ele me perguntou: o que você quer dizer com isso? Minha resposta foi: vamos pegar a igreja como exemplo? Todos nós respeitamos a igreja. Você levaria um cigarro para dentro da igreja e fumaria lá? Ele disse: claro que não. Então eu disse: você levaria álcool para dentro da igreja e beberia lá? Ele disse: não, isso seria ridículo. E então, ao fazer todas essas comparações, eu finalmente acabei dizendo: seu corpo é a igreja, seu corpo é o templo. Ele disse: eu preciso parar de fumar. Eu disse: exatamente. Ele disse: por que você não me disse isso na primeira noite? Eu disse: se eu tivesse te contado isso na primeira noite, você não teria vindo na segunda noite. Ele disse: sabe, é verdade. Então você pode ver como a paciência é uma virtude. Se você usar a paciência e fizer as coisas com calma, isso compensa. Ele nos contou que percebeu que estava se envolvendo com adoração demoníaca a um ponto que começou a assustá-lo. Ele estava com medo e ele fez uma oração a Deus, embora não se desse conta disso, e não foi com todos os adornos que os cristãos costumam usar. Mas, disse ele, se existe um Deus no céu, ajude-me. E naquele momento você foi a resposta à oração dele. Mas também ele não era a resposta às suas orações? Sem dúvida. Quando o pastor Taylor chegou ao ponto em seus estudos bíblicos, de falar sobre o sábado, quanto a toda a minha formação, eu nasci na cidade de Halifax, enquanto a Cynthia nasceu em Montreal. Toda a minha base e formação religiosa era batista e também um pouco metodista. E eu não conseguia imaginar ir à igreja no sábado em vez de no domingo. Na verdade, eu ria da minha esposa por um bom tempo pelo fato de ela ir à igreja no dia errado. Mas retomando o ponto principal. Quando estávamos fazendo aqueles estudos bíblicos e o pastor Taylor chegou à questão do sábado, ele provou, mas mesmo assim eu não acreditei. E chega um momento, ao estudar a palavra de Deus, em que você prefere ficar com a tradição ao invés de seguir a verdade. E eu queria ficar com a tradição. Mas exatamente ao mesmo tempo, a verdade me trazia de volta ao ponto em que eu havia dito, nem cheguei a contar isso para a Cynthia: Senhor, se o Senhor quer que eu guarde esse sábado, permita que, com o conhecimento que tenho, eu ganhe uma alma, e se eu fizer isso, saberei que será um sinal. E não muito tempo depois, conheci Roger, sentei ao lado dele, e ele me pediu estudos bíblicos. Eu sei que foi um sinal. Estou aqui hoje.
Que papel a convicção de Cyril sobre a verdade do sábado teve para que você fosse confrontado por Cristo com essas realidades eternas? Pelo que entendo, ele nem sequer era um adventista do sétimo dia batizado. Ele foi batizado no sábado, e nesse dia você foi à igreja. Mas e se ele não tivesse sido convencido sobre o sábado e tivesse dito ao seu chefe judeu que estaria disposto a trabalhar no sábado? Eu teria perdido a eternidade, acredito. Eu teria perdido a esperança. Então, a convicção dele fez parte do processo que Cristo usou para confrontar você. Mas há mais sobre isso. Ele estava trabalhando para uma empresa muito conceituada, uma firma de bordados, e dedicava-se ao estudo da Bíblia com o pastor Taylor. O pastor Taylor o havia levado agora ao ponto em que disse: você deve guardar o sábado, se você realmente deseja servir ao Senhor de todo o seu coração. Então o Senhor o serviu por completo. O Senhor diz: se me amas, deve guardar todos os meus mandamentos. O quarto mandamento diz: lembra-te do sábado para o santificar. E o Senhor nos diz: por que Ele quer que possamos guardar o sábado santo? Porque Ele é o nosso Deus e nós somos suas criaturas, e devemos reconhecer e contar nossas bênçãos, por assim dizer. Agora, Cyril estava refletindo sobre isso em sua mente e disse para si mesmo, e orou sobre isso: Senhor, eu quero algum tipo de sinal específico. Que o Senhor realmente está comigo nisso, que o Senhor quer que eu comece a guardar o sábado do sétimo dia agora. Mas, Senhor, parece que está faltando alguma coisa aqui. Eu te digo uma coisa: se o Senhor tornar possível que eu encontre alguém que não saiba absolutamente nada sobre o sábado, porque, na verdade, pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, e que eu consiga convencê-lo da real importância desse movimento, o sagrado sábado bíblico da criação. Ele diz: saberei que o Senhor quer que eu guarde o sábado agora, em vez de esperar pelo próximo ano. Sabia que essa oração foi respondida em 2 semanas? Calculamos, perto de quando eu disse: há um Deus no céu que cuida de mim, me ajuda. Dias depois ele decidiu dizer: Senhor, me mostra. Queria a experiência de saber que o Senhor me ouve e faz algo especial por mim. E eu faço algo especial para o Senhor porque obedeço ao seu mandamento. Na realidade, Roger, você foi uma resposta para as orações dele. Enquanto você ainda era um espírita. Cyril, você e Cynthia sabiam, quando estudavam com Roger, que ele estava envolvido em adoração a espíritos? Sabe, o Senhor nos abençoou poderosamente. Ele nos abençoou com o fato de que, naquela época, nós éramos completamente ignorantes de qualquer coisa. E eu realmente não aconselharia ninguém a ir abertamente fazer algo exatamente como nós fizemos, sabendo muito bem que essa pessoa é de fato um adorador do diabo. Porque ninguém tem o poder de superar tudo isso sozinho. Mas eu sinto fortemente que o Senhor, o Espírito Santo, nos guiou, e nossos olhos estavam cobertos, até um certo momento em que pudéssemos lidar com isso. E quando foi esse momento, Cyril? Quando você descobriu que esse homem adorava espíritos demoníacos? Descobrimos isso no meio do caminho entre as aulas, e eu não sei exatamente em que momento isso aconteceu, mas uma noite ele veio e nós já tínhamos estudado sobre o pecado imperdoável. E ele chegou com lágrimas nos olhos, muito chateado. Ele disse que estava chateado, e eu disse: bem, por que você está tão chateado, Roger? E ele disse: você não sabe o que eu andei fazendo. Eu disse: olha, a Bíblia diz que quando pecamos e pedimos perdão para Deus, esse pecado será perdoado. E ele disse: mas você não sabe o que eu fiz. Depois que ele me contou o que vinha fazendo, adorando o diabo e se envolvendo com o culto ao diabo, indo muito fundo nisso, ele me mostrou alguns livros, e quando abri um dos livros e li algumas instruções sobre como adorar o diabo, eu fechei o livro. Eu disse: eu não quero ver isso. E eu disse: mas tem uma coisa que quero deixar claro. Se você tivesse cometido o pecado imperdoável, você não estaria aqui, disposto a estudar a Bíblia. E, portanto, a Escritura que diz que todo tipo de pecado será perdoado se aplica a você. Eu disse: você deve se considerar perdoado, e você precisa se perdoar. E seguimos em frente a partir daí. Eu nem sabia o que era um adorador do diabo. Acho que nós dois éramos muito ingênuos.
Então eu continuei e disse: Bom, vou te dizer uma coisa. Vamos deixar para Deus decidir se o pecado é perdoável ou imperdoável e vamos terminar os estudos bíblicos. Essa era toda a informação e conhecimento que eu tinha, e só mais tarde as coisas mudaram. E então ele começou a nos contar um pouco sobre os problemas que estava enfrentando, e achei isso um tanto incomum e onde estávamos nos envolvendo. Agora, Cyril, me diga, quando exatamente você e a Cynthia ficaram sabendo sobre todo esse assunto de espiritismo? Vocês na mesma hora se perguntaram se aquilo era real ou não. Vocês eram realmente ingênuos quanto a isso. Agora nos conte, você tinha uma autorização especial, um trabalho especial com o departamento de polícia lá no Canadá e tinha permissão para portar uma arma, certo? Sim, eu tinha uma licença para portar arma, e quando ele me contou que não só estava tendo essas manifestações, mas também ouvia passos andando pelo corredor. Ele morava no final de um corredor longo e a porta dele era a única naquele corredor. E os passos paravam na porta dele. Então alguém batia na porta. E nós também estávamos tendo problemas com o sindicato naquela época. Quando ele me contou sobre essas batidas na porta, eu disse: não, isso é só o pessoal do sindicato tentando vir te pegar. Então eu disse: eles querem te assustar, do mesmo jeito que me assustaram quando vieram atrás de mim. E eu tinha tanta fé na arma que, não se esqueça, eu ainda não era batizado nessa época. Eu tinha fé nessa arma. Então peguei minha arma e fomos para a casa do Roger e estávamos rindo, conversando e nos divertindo muito. E à meia-noite ouvimos passos vindo pelo corredor. Eu disse: Roger, coloque a mão na maçaneta e se prepare para puxá-la e abrir a porta. Com toda a valentia que consegui reunir com uma arma na mão, esperei pela batida na porta e ela veio. E eu não sei exatamente quantas vezes a batida aconteceu. Bem, primeiro abri a porta e não havia ninguém lá. E então eu disse que a cor do seu rosto mudou completamente. A cor do seu rosto mudou. A cor do rosto dele mudou? Ele esperava ver representantes sindicais. Não havia ninguém lá. Não havia absolutamente ninguém lá. Qual foi a sua emoção naquele momento, Cyril? Quando aquela porta se abriu? Bem, a emoção dele, desculpe-me por interromper aqui, foi que ele ficou quase como uma estátua de sal. Eu disse: ei, vamos sentar, sabe? Eles não vão nos machucar. Então sentamos e conversamos mais um pouco. Não houve problema nenhum. E cerca de 10 minutos depois, houve uma batida espiritual na porta da minha varanda. E o vidro estava um pouco solto ali e chacoalhou bastante. E ele ainda estava todo corajoso? Nessa hora, ele pulou da cadeira. Não foi, Cyril? E ele disse: vamos sair daqui, sabe? Porque a batida foi bem forte. Foi exatamente naquele momento que eu falei para ele: Roger, acho que agora está na hora de me livrar da arma e finalmente me batizar. Já vi muitas formas de tomar decisões, mas essa é certamente uma das mais únicas e bem dramáticas que já vi. Éramos como crianças lidando com algo sobre o qual não tínhamos conhecimento algum, e ele nos protegeu. E como eu disse, se alguém conhece alguém que está envolvido nisso, essa pessoa não consegue sair sozinha. Isso exige oração especial e proteção, não é? É necessário que o Senhor seja quem lide com toda esta situação. Um homem simplesmente não possui a capacidade de lidar com isso, porque os poderes e princípios envolvidos nisso são fardos que nenhum homem é capaz de suportar sozinho. O que te deu a sensação de que agora você tinha uma oportunidade de salvação? O que foi que te fez perceber que você tinha uma chance? Bem, o Espírito Santo estava me inspirando. O Espírito Santo estava ministrando a mim a graça da redenção. E para conseguir expressar tudo isso de forma clara em palavras, eu não possuo um vocabulário suficiente, porque é algo profundamente misterioso. O Espírito Santo te recria enquanto ministra a você, purifica a sua mente e te dá entendimento, e você passa a ver as coisas sob uma luz diferente, de um jeito que nunca tinha pensado antes. De repente, a vida se torna algo cheio de significado. E você estará disposto a morrer por isso, entende? Por aquilo que aprendeu. Porque foi isso que eu disse para mim mesmo na segunda noite, quando voltei para casa. Eu tinha cerca de 1 hora de bonde até minha casa. Cheguei em casa à meia-noite. Eu disse: olha, se eles acabarem comigo essa noite,
E quando eu tiver, terei essa experiência maravilhosa de ter aprendido essas coisas grandes e maravilhosas sobre Deus. Então, na noite de quarta-feira, ali eu tive a primeira esperança. Não consigo me lembrar exatamente qual era o versículo das Escrituras, mas este aqui diz: Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja, e Cíntia tinha explicado o que isso significava. E você acolheu isso em seu coração. Roger, durante esses 3 dias, de segunda à noite a domingo à noite, de terça à noite a quarta à noite, o que lhe passou pela cabeça em relação aos espíritos? Eu sabia que os espíritos iam me dominar, seja por meio de um dos seus filhos, seja por algum acidente ou algo assim, entende? Foi assim que me senti, quer dizer. Eu disse, isto é muito estranho que nada tenha acontecido ainda. Volto para casa na quarta à noite e tenho compromisso na quinta. Estudo bíblico às 7. Agora deixe-me ver se entendi. Você faltou ao culto de louvor espiritual de quarta-feira à noite, ocasião em que deveria ter assumido seu compromisso integral, e você estava em um estudo bíblico. Isso mesmo. E o que aconteceu em seguida? Então eu disse, isso vai ser o fim de tudo. Na quarta-feira à noite, eu disse, eles vão fazer uma sessão de louvor aos deuses e pronto. Mas nada acontece na noite de quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, eu estava vivo e voltei para mais um estudo bíblico. E isso são mais 4. E então percebi que o Criador estava cuidando das coisas, porque essas pessoas nunca dão glória a Deus, mas sempre se referem a poderes superiores. Eles se orgulham do fato de respeitarem a autoridade, portanto, eles reconhecem o Criador por quem ele é. Mas, é claro, o mestre, Lúcifer caído, é tão inteligente quanto Deus. Ele já planejou tudo, então vai ter um reino só para ele por toda a eternidade. Você não precisa se preocupar com nada. Então percebi que o poder de Deus estava intervindo. Agora eu me tornei corajoso. O Espírito de Deus me deu forças para isso. Deus me deu forças para morrer por tudo o que acabei de aprender. E foi isso que aconteceu. Eu fiz aqueles estudos bíblicos. Então você foi mesmo e participou dos estudos bíblicos na sexta-feira à noite? Sim. E então você guardou o seu primeiro sábado? Não é mesmo? Conte-nos sobre sua experiência no sábado. Primeiro, então, naquela noite, antes de eu sair, às 11 horas, o Cyril disse: Você gostou dos estudos bíblicos? Sim, gostei muito, muito mesmo. Eu disse: Amanhã vocês vão à igreja. Ele disse: Sim. Eu disse: Interessante. Ele perguntou: Você gostaria de ir conosco? Eu disse: Sim, porque eu já tinha feito o estudo bíblico sobre o sábado. Ainda estou vivo. E ele disse: O que você quer dizer com ainda estou vivo? Bem, eu disse: Eu costumo dizer, se eu ainda estiver vivo, estarei aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu sabia o que eu quis dizer. Ainda estou vivo. E ele disse: Você quer se juntar a nós aqui e vamos andando até a igreja. Não é tão longe. Vamos andar alguns quarteirões e amanhã vai ser um dia agradável. Eu disse: Sim, claro. E nós fomos andando até a igreja e fomos recebidos na porta e havia um expositor de folhetos nas paredes. Eu fui até lá, olhei alguns deles, peguei alguns, coloquei no bolso. E nós éramos da escola sabatina e eu achei ótimo. Roger, o Senhor te ajudou a passar o dia do sábado sem fumar. Como você lidou com o seu hábito de fumar, afinal? Eu vou te contar, o pastor Taylor falou por um bom tempo. Quando deu mais ou menos 6h45 da noite, eu estava ficando muito angustiado, porque tinha sentido uma vontade enorme de fumar cerca de 1 hora antes. E eu pensei, eu preciso de um cigarro. Eu simplesmente não consigo aguentar mais. Enquanto o pastor continuava explicando o que eu tinha pedido para ele explicar, estava difícil para mim. E quando saí, pedi desculpas a vários, dizendo, me desculpe. Mas a verdade é que eu realmente preciso fumar e... No caminho para casa, no bonde, eu disse para mim mesmo, isso vai ser, desculpe a expressão, mas um inferno largar o cigarro. Mas logo em seguida eu pensei, não, com certeza isso não vai acontecer. Porque eu vou ter ajuda.
cheguei ao meu apartamento, abri o armário fechado e tinha 2 maços de cigarro na prateleira. Eu abri os maços e joguei todos os cigarros, sabe? Todos os pacotes foram abertos, joguei tudo no vaso sanitário e dei descarga. E então me ajoelhei ao lado da mesinha que eu tinha ali, com minha Bíblia em cima. E eu tinha, durante todo o dia, começado a ler sobre a crucificação de Cristo, que leio há 45 anos, todas as manhãs, Mateus capítulo 27, versículos 24 a 54. Todos os dias eu sempre leio esse trecho. E agora posso fazer minhas devoções à noite e não preciso acender a luz, porque já sei de cor. Mas ali eu coloco minha confiança e minha vida aos cuidados do Senhor da glória, que derramou o seu precioso sangue no Calvário, para adquirir o pleno direito legal de poder me resgatar de onde eu estava, e exatamente para onde eu estava indo. Então esse foi o fim do cigarro. Nunca mais tive vontade de fumar. Eu pedi para ele tirar o desejo e me recriar. Percebi que ele era um criador, ele pode recriar. Roger, quando ia se comprometer totalmente com Deus, os demônios tentaram impedir você de decidir? Eu não precisei esperar muito tempo. Durante toda a semana, o Espírito de Deus manteve sob controle o espírito demoníaco para que ele não pudesse se manifestar. Ele tinha acesso a mim e percebi isso claramente a partir da noite de quarta-feira. Então, quando cheguei em casa por volta da meia-noite daquele sábado, havia um pequeno bilhete deixado na minha porta por um grande amigo meu. E ele disse: é urgente que eu fale com você esta noite. Não me importo se ele me ligar no meio da noite, mas ele disse: eu preciso falar com você. Estamos enfrentando um desastre terrível. Estamos diante de um desastre terrível. Então eu disse: bem, Rollins, alguém deve ter recebido algum tipo de interferência, sabe? Com certeza. Primeiro de tudo, eu queria revisar algo que estudamos à noite. Então, eu tinha um livro, eles me emprestaram um livro, enviaram, e tinha um círculo. E eu abri o livro e comecei a ler. E havia um marcador de páginas, na verdade uma folha de papel que tinha sido cortada bem ao meio ali, e eu a coloquei sobre a mesa. E o pedaço de papel começou a levitar e se mover pela sala. Então isso não me incomodou, eu sabia o que estava fazendo aquilo. E então a folha de papel veio e ficou cerca de 30 centímetros acima do meu livro. Depois ela foi batida com força no livro e o livro caiu no meu colo. Achei que eu tinha pegado ele. E naquele momento eu senti uma vontade enorme de dizer aos espíritos, sabe, vão embora daqui agora mesmo. Mas eu tinha entendido perfeitamente que não voltaria a falar com espíritos. Eu já tinha tomado essa decisão definitiva para a minha vida. Então peguei o livro de novo e comecei a escrever. E o espírito pegou o livro e o lançou do outro lado do quarto contra a parede com uma força tremenda. Eu decidi, vou ligar para o meu amigo, ver o que ele precisa. E era um telefone público no corredor. Eu não queria usá-lo. Desci até uma lanchonete ou restaurante ou apenas até a esquina e liguei para ele. Como estão as coisas? Ele diz: você não se importa com a minha vida, Roger? Que tipo de amigo você é para mim? Tenho sofrido, ele diz, desde quarta-feira, tentando entrar em contato com você. E ele diz: tenho esperado na sua porta. A que horas você chegou em casa? Eu disse: cheguei em casa à meia-noite. Ele então me disse o seguinte: você está em sérios problemas agora porque o sumo sacerdote, como um espírito, manifestou-se para ele na calada da noite de quarta-feira e disse que você estava estudando a Bíblia com alguns cristãos, mas você não estava apenas estudando a Bíblia com cristãos. Você estava estudando a Bíblia com adventistas do sétimo dia, as pessoas que o mestre mais odeia na face da terra. Como é que você se envolveu em algo assim? Você não se importa com a sua vida? Eu disse, claro. Além disso, ele me contou outras coisas que o Espírito havia revelado ao sumo sacerdote. Então a conversa continuou ao telefone por um tempo e eu disse: agora escute.
Não me é possível explicar por telefone o que aconteceu durante meu estudo da Bíblia. 4 horas por noite, sabe? Durante a semana. Será que você não quer passar aqui para me ver amanhã? E eu vou te dar os motivos, os verdadeiros motivos pelos quais fiz o que fiz. Ele concordou com isso, então fiquei aguardando ele tranquilamente pela visita no domingo de manhã. Voltei para o meu apartamento após falar com ele pelo telefone. E então, eu decidi ir para a cama porque já era tarde. Fui para a cama, mas não tinha certeza se estava na cama quando as luzes se acenderam. Levantei, fui até lá e apaguei as luzes. Voltei para a cama e a luz acendeu de novo. Pensei comigo mesmo, não adianta levantar e apagar as luzes. Eles vão acendê-las de novo. Então decidi que ia dormir com as luzes acesas. Depois de um tempo, as coisas começaram a se mover pelo lugar. Um quadro naquela parede foi e se grudou sozinho na parede. Não havia nada para segurá-lo. E a luminária que estava na mesa começou a se mover e permaneceu estática no ar. Ela simplesmente ficou lá pairando. Eu não estava sentindo nenhum medo. Porque, veja bem, o ser humano realmente se acostuma com diversas situações diferentes. E você acaba adquirindo uma força sobrenatural, seja ela vinda do bem ou do mal. E o Senhor estava me conduzindo por tudo isso, e eu sabia que em algum momento, de alguma forma, eu teria uma luta terrível pela frente, né? E ele ia tentar me destruir, disso eu não tinha dúvida. Então, depois que essa bobagem já tinha durado bastante tempo, eu fui dormir. Olha, eu vou descansar. Estou cansado, eu disse. Senhor sabe, abençoe o velhinho. Naquela época eu não era velho. Abençoe esse jovem. Que eu consiga descansar desses espíritos. E eu fui dormir. E eles me acordaram de novo por volta das 2 da manhã. E às 4 horas, agora 4 horas da manhã. Ali eu me sentei na cama, ajeitei o travesseiro nas costas e pensei comigo mesmo, o que eu vou fazer? Porque o Senhor não os afasta de mim. Então eu tive um pensamento de que talvez o Senhor só queira que eu saiba pelos espíritos exatamente como as coisas estão, como estou diante deles. E eu disse ao espírito, você quer falar comigo? O espírito disse, sim, finalmente, e nós vamos falar com você. O que você acha que está fazendo? Veja, o Senhor tinha contido até mesmo os espíritos. E os espíritos não podiam falar comigo. Percebi que eles estavam sob um controle muito especial. Então eu pude conversar com o espírito. E acabei percebendo que ele era um conselheiro espiritual. Porque ele me disse, o mestre tem planos tremendos para a sua vida. Fama, honra, respeito, riqueza. Você não valoriza nenhuma dessas coisas. Eu disse, quero que você saiba, espírito, que há 10 dias atrás eu teria aceitado de bom grado a sua oferta, mas agora você está falando com um ex-adorador de espíritos, e eu fui esclarecido sobre a profunda realidade da vida, especialmente sobre a realidade da vida eterna. E eu disse, não estou interessado. Por cerca de 2 ou 3 minutos, talvez 4 minutos, e isso é muito tempo. Numa conversa não houve resposta ao que eu tinha dito. Foi como se ele estivesse totalmente impressionado com a sua coragem. Sim. E quando o espírito falou novamente, ele teve um tremor em sua voz. Em outras palavras, sabe quando uma pessoa fica realmente desesperada em uma situação de crise, a voz dela muda. Isso me deu a impressão de que ele tinha dificuldade em se expressar, e essa era uma pessoa muito inteligente. Ele disse, trabalhamos por tanto tempo, ao longo dos anos, para prepará-los para a obra do mestre. E o que você está fazendo? E ele me disse, ok, você está recusando a oferta do mestre. Eu disse, com certeza. Ele disse, de agora em diante, a pobreza será o destino da sua vida. Ou seja, ele disse, se você conseguir se manter vivo. E ele diz, disso eu duvido, você não terá muitos dias de vida, porque seus dias estão contados. Eu disse,
Sabe, Espírito, o sumo sacerdote mencionou sobre poderes superiores. Agora estou afiliado aos poderes divinos. E eu disse: não preciso me preocupar com você, nem com seu mestre, nem com nenhum dos outros espíritos, porque todos vocês são perdedores. Eu sou o vencedor. Terei uma vida eterna perfeita, corpo recriado, transformado e ressuscitado que eu terei. Meus anos serão contados eternamente. Se eu aceitar a oferta do mestre, o que eu tenho? Tenho 20 anos de idade. Mesmo que eu viva até os 100, como você pode comparar isso com a vida eterna? E terei todo o ouro que eu quiser e a prata que você está me oferecendo, e mais ainda. Eu não sou mais um perdedor. Eu sou um vencedor. E o Espírito diz: vou destruir você. E ele riu. E isso foi realmente bem assustador. Por um breve momento, ele soltou uma risada sombria que imediatamente me fez pensar na mesma risada que o imperador Nero instantaneamente. Nero devia ter tido estampada em seu rosto naquele momento. Quando os leões estavam despedaçando os cristãos. Foi isso que eu pensei, foi assim que Nero deve ter rido, quando os leões estavam despedaçando os cristãos na arena do Coliseu em Roma. Então, como o espírito finalmente foi embora, Roger? Finalmente ele foi embora e quase levou a porta junto com ele. Ele saiu pela porta da varanda. A porta foi aberta violentamente de forma escancarada. E a maçaneta quase chegou a atravessar o reboco da parede. Ele saiu por vontade própria? Eu ordenei a ele, em nome do Senhor Jesus, que saísse da minha casa e não voltasse mais. E ele foi embora. E ao invés de bater a porta ao sair, como uma pessoa faria, ele escancarou a porta ao sair. E ele bateu contra a parede. E a maçaneta, muitos ainda devem se lembrar, dava para ver a marca da maçaneta no reboco. A casa tinha talvez uns 50 anos, então o reboco já estava assentado há muito tempo. Você deu a ordem para que o demônio se retirasse pelo sangue de Jesus Cristo. Ele foi embora, bateu a porta. Você voltou a dormir? E na manhã seguinte, seu amigo apareceu. Entre isso, eu gostaria de te contar um pouco mais. Eu acordei de manhã e disse: nossa, hora de levantar. E minha Bíblia ficava no meu criado mudo, ficava à minha esquerda. Enquanto eu estava deitado na cama, eu coloquei suavemente a mão sobre a Bíblia e comecei a folhear lentamente as páginas assim. E eu estava pensando em muitas coisas, e estava fazendo isso. E, de repente, abri a Bíblia totalmente. E comecei a refletir sobre tudo aquilo sem sequer perceber o que tinha feito. Eu me levantei e, depois de conseguir me recompor um pouco, olhei fixamente para a Bíblia. Meus olhos se detiveram nisto. Isaías, capítulo de Isaías, o profeta, e comecei a ler, e essa foi a experiência de Ezequias. Quando Senaqueribe, o grande general dos exércitos assírios, havia cercado a cidade de Jerusalém, e ele estava dizendo a Ezequias que ele bem que podia desistir. Abram os portões, sabe? Vocês não vão sobreviver a isso, porque destruímos todas as nações por onde passamos antes de chegar aqui. E eu fiquei muito impressionado. O fato de Ezequias ter pegado a carta que o general lhe enviou, ter ido ao templo do Senhor e colocado-a diante do Senhor, e ter conversado com o Senhor sobre a carta, entende? E pedido por sua proteção e orientação. E quando o rei Ezequias ainda não havia retornado ao seu castelo, Isaías veio, o profeta de Israel, e disse a ele: o Senhor Deus tem uma mensagem muito importante para você. Da mesma forma que Senaqueribe veio, é assim que ele vai voltar. E eu amo essa oração. Esse é um tipo de oração. Eu memorizei isso, né? Foi uma oração linda, porque se a partir daquele momento eu entendi, eu senti um desejo interior de me fortalecer com a palavra de Deus. Porque toda vez que eu lia um versículo na Bíblia que se aplicava à minha condição, eu recebia encorajamento e força. E eu disse: é isso que eu preciso fazer. Eu vou me fortalecer com a palavra de Deus. Eu vou memorizar a palavra de Deus.
Eu escrevi ali mesmo, e então peguei um pedaço de papel, eu sublinhei aqueles versículos da oração de Ezequias em vermelho na Bíblia. Eu escrevi em um pedaço de papel, coloquei no bolso do meu casaco. Quando eu viajava de bonde, eu podia memorizar aquilo. E eu faço isso há 45 anos. E ainda continuo memorizando coisas, porque a Hilda me disse uma vez, ela falou, você ainda está memorizando? Eu disse sim. Por que você está memorizando? Você já sabe tanto da Bíblia e tudo mais. Eu disse, bem, eu preciso de mais. Você tem que continuar se alimentando espiritualmente. E essa foi, de fato, uma bênção verdadeiramente grandiosa. Eu pude presenciar naquele momento uma libertação absolutamente maravilhosa. E então eu li o restante do capítulo e mostra que durante a noite o anjo do Senhor saiu. Quando o general e seus oficiais acordaram de manhã, eles olharam para o acampamento e todos os seus soldados estavam mortos e partiram para Nínive antes que eles fossem eliminados. E ele foi ao templo de Nishrog, seu deus e filho de Quereb. E enquanto ele estava ali adorando, seus filhos entraram e lhe cravaram uma adaga nas costas. E fugiram para a terra dos arameus. Fiquei muito impressionado com isso. E eu tinha deixado a Bíblia aberta ali. Eu fiz meu culto. Quando meu amigo chegou, a Bíblia ainda estava aberta. Quando seu amigo chegou, você tinha acabado de terminar seu momento de adoração e tinha lido a história sobre Senaqueribe. O que ele disse? Ele ficou agitado? Ele estava chateado? Ele entrou, sentou-se e disse, eu não posso acreditar. Ele afirma que nem todas as pessoas seriam capazes de fazer uma coisa estúpida como desafiar os espíritos. Ele disse, você é um homem inteligente, Roger. Você tem uma escolha. O sumo sacerdote me disse que se você vier vê-lo comigo agora, não terá problemas. Tudo será resolvido com a ajuda dos espíritos. Ele já havia prometido isso a eles. Ele obteve essa garantia. E ele disse, vamos fazer a coisa certa. Por que arriscar a sua vida? Eu disse, bem, quer saber? Não estou com vontade de ir ao sumo sacerdote, nem agora, nem nunca. E conversamos bastante sobre diversos assuntos. Ele disse, lamento ter que lhe dizer isso, mas já que você decidiu que não quer mais ter nada a ver com o mestre e seu povo, lamento muito lhe dizer isso, pois foi exatamente o que o sumo sacerdote me contou. Que um preço alto foi atribuído à sua vida. Um médico, lembre-se bem, me diga o nome, prometeu a quantia de $10.000 para realizar o procedimento. Como você se sentiu ao descobrir que havia um contrato para matá-lo? Isso me surpreendeu um pouco, mas eu precisava me preparar para algo pior, para que não me incomodasse muito, porque vejam, a força do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito de Deus estavam em mim. Ok, a presença do Espírito de Deus era evidente para seu amigo naquela manhã de domingo? Enquanto conversávamos, e agora ele decidiu que ele estava perdendo a batalha. Ele ficou muito nervoso. Então ele se levantou e foi até a porta. Encostou a cabeça ali na porta e nós conversamos um pouco. Ele disse, Roger, por favor, se não for por você, faça por mim. Você percebe o que vai acontecer comigo se algo acontecer com você? Eu não sei como buscar tratamento. Eu disse, ei, deixa eu te falar uma coisa. Tenho uma sugestão para você. Venha comigo. Eu posso te garantir toda a proteção que você precisa para viver tranquilamente até a sua velhice. E além disso, vou te dizer uma coisa. Devia voltar e dizer ao sumo sacerdote e seu pessoal para virem à nossa igreja. Vou pedir para o meu pastor separar 100 lugares lá junto ao corredor central. Eu senti como se estivesse fazendo um convite para eles. Bem, ele disse, eu nunca diria uma coisa estúpida dessas. Ele disse, essa é a sua responsabilidade. Eu disse, não, as coisas já estão resolvidas. Ele acendeu um cigarro. E enquanto acendia o cigarro, vi a mão dele tremer assim. E eu disse, você está bem nervoso. Deixa eu te falar. Ele disse, há um poder aqui.
uma presença a qual não estou acostumado. Estou muito desconfortável, porque há um poder aqui que me deixa terrivelmente desconfortável. Eu disse, sabe o que é? É a presença do Espírito de Deus, o Espírito do Criador, o doador da vida. E todo outro poder está sujeito a esse poder superior. Você tem consciência disso? E foi exatamente dessa maneira que tudo acabou chegando ao fim. Ele disse que havia um contrato para tirar sua vida. Como você respondeu a ele? Ele estava nervoso, mas disse para você: você está andando sob a sombra da morte, Morneau. Como você respondeu? Eu disse, meu amigo, tenho uma novidade para você. Não tanto para você, mas sim para o sumo sacerdote. E então o Espírito de Deus me deu algo muito especial. Indignação justa. Você já ouviu falar sobre esse termo? Quando ouvi que eles iam me eliminar, você sabe, enviando alguém para me matar, eu simplesmente disse, olha, tenho uma notícia para o sumo sacerdote e seus rapazes. O dia em que eles me eliminarem, o dia em que acabarem comigo, será o dia em que o doador da vida vai retirar o pão da vida de todos eles, exceto do sumo sacerdote. E haverá muitos cadáveres mortos lá dentro do templo. E diga exatamente isso ao sumo sacerdote. Não chame os agentes funerários agora, porque eles não têm suficientes, sabe, ambulâncias ou como é que se chama mesmo? Caixões? Eu me refiro ao carro funerário. Carros funerários. Eu disse, é melhor você chamar o corpo de bombeiros de Montreal, então você empilha todos eles lá, todos os 100. Disse, é o que vai acontecer. Ele disse, você é um tolo. Eu disse, acha mesmo? Vou te mostrar uma coisa. Peguei a Bíblia e disse, vou te contar uma historinha. Faça curta, né? Ele disse, curta porque eu vou embora. Eu disse, ouça isso. Eu acabei de ler isso esta manhã. Há um homem chamado Ezequias que acreditava no Criador há alguns séculos atrás. E deixe-me te contar o que aconteceu com ele. Senaqueribe veio com seus exércitos. Contei a história para eles. Ele foi diante do Senhor e orou sobre isso. E o Senhor disse, do mesmo jeito que Senaqueribe veio, é assim que ele vai voltar para casa. E durante a noite, 185.000 homens foram destruídos pelo anjo do Senhor. Então eu disse, não me diga que eu não sei do que estou falando. Eu disse, posso te garantir que se eles me derem um tiro, todos eles vão sair perdendo. Porque o Criador vai retirar o fôlego de vida. E eu senti tanta certeza disso. Essa é uma previsão que o Senhor confirmaria agora. Então, como ele reagiu depois que você contou essa história para ele? Pois bem, ele disse o seguinte, acho que eu realmente perdi todo o meu tempo. Antes de nos separarmos, ele disse, não quero nem apertar sua mão porque você não é meu amigo. Nunca mais. Eu disse, faça do seu jeito. Se algum dia nos encontrarmos em qualquer lugar da cidade de Montreal, nunca olhe para mim como se me conhecesse, porque vou te ignorar. E vou te envergonhar, ele disse, onde quer que estivermos. Eu disse, tudo bem, não tenho nenhum problema com isso. Neste momento, Roger compartilhou isso com você. Seus antigos associados que adoravam demônios e que faziam parte daquele grupo de elite de adoração a espíritos em Montreal ficaram extremamente descontentes com ele, assim como os próprios poderes demoníacos por ele estar agora se dedicando aos estudos bíblicos, especialmente com os adventistas do sétimo dia. Ele compartilhou todos esses acontecimentos que aconteceram durante anos em sua vida para que vocês soubessem. Cynthia, houve um evento que foi um pouco surpreendente para você e para Cyril, e eu sei que Roger também se interessou por isso. Vocês tiveram um incêndio em casa pouco tempo depois que os estudos bíblicos começaram. Conte-nos um pouco sobre isso. Pouco tempo depois de terminarmos os nossos estudos bíblicos, nós estávamos sentados naquela época, nós ainda estávamos morando na casa com o meu pai. Tínhamos uma sala de estar muito grande, uma sala de estar bem grande. Estávamos sentados na sala quando meu irmão se aproximou, pois ele tinha um pequeno problema. Ele estava usando algum produto de limpeza para remover alguma coisa de uma peça de roupa. E meu irmão sugeriu que não pegava fogo e ele queria testar
para ver se pegava ou não. E como era uma sala muito grande, acho que ele pensou que os vapores não estariam tão concentrados quanto provavelmente estariam em uma sala menor. Ele simplesmente decidiu acender um fósforo. E eu acho que os vapores inflamáveis não desceram até o chão, mas subiram exatamente até onde nós estávamos sentados. E de repente todos os vapores explodiram naquela sala. Na altura da cintura, mais ou menos na nossa cintura enquanto estávamos sentados, Eles pegaram fogo? pegaram fogo. Explodiu em chamas, o chão nunca chegou a queimar, foi só a cerca de 1 metro do chão, eu acho. E de repente todos desapareceram, e Cyril, depois de um tempo, desceu com um cobertor em suas mãos. E meu irmão, ele desapareceu. Eu estava posicionada mais para dentro do cômodo, perto da janela de vidro que ficava na frente da casa. E eu pensei, isso não vai parar, é melhor eu fazer alguma coisa. Então eu pulei em uma poltrona estofada e não estava me ajudando, de jeito nenhum. Eu olhei para a janela, que estava a cerca de 1 metro de mim, e pensei, já estou no 3º andar bom. Vou pular do 3º, da janela para a varanda, que ficava no 2º andar. Era uma varanda muito pequena. Eu olhei rapidamente para a janela e as cortinas já tinham começado a ser consumidas pelo fogo. E pensei comigo mesma, eu posso acabar errando essa varanda e acertando o cimento. Eu pensei, não, isso não vai funcionar. Então permaneci parada naquele lugar e de uma hora para outra. Fiquei completamente paralisada e a única coisa que ainda continuava funcionando era a minha mente. E eu pedi ao Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero morrer. Eu acabei de me casar há 1 ano e toda a minha vida está pela frente. E se o Senhor enxergar alguma maneira de eu sair daqui, por favor, faça alguma coisa. E eu esperei e não recebi nenhuma resposta. E logo em seguida a isso, como se alguém tivesse me empurrado para me tirar da cadeira com muita força, uma voz gritou para mim, pula agora. O que significava, sem que eu fizesse nenhuma pergunta ou qualquer outra racionalização que eu estivesse fazendo naquele momento. E eu me abaixei para começar uma espécie de salto em distância. E daquele lado do quarto, eu estava a uma distância de pelo menos 2,5 metros da porta. E eu me abaixei. Entre mim e a porta estava posicionado um rádio de chão com um abajur colocado logo acima. E no momento em que eu desci, quando me agachei para fazer o salto em distância, eu já estava fora do quarto quando Cyril subiu com o cobertor. Não me lembro como cheguei lá. Você ficou assustada? Sim, eu não entendi o que aconteceu. E depois, o que aconteceu no lugar onde você estava? Aparentemente, a lata de gasolina estava parada. Que tipo de gasolina era? Nafta. A nafta estava posicionada bem perto da cadeira e explodiu de repente, abrindo um buraco enorme no teto. Assim que me afastei, meu cabelo queimou totalmente, todo lá meu rosto também queimou bem, não ele todo, mas bem aqui ao redor. E as minhas sobrancelhas simplesmente desapareceram. E ele me perguntou, ele disse, como você saiu do quarto? Porque a essa altura o quarto estava totalmente em chamas e eu disse, eu não sei, eu disse, mas eu rezei e estava lá. Ele não precisava do cobertor naquele momento. O Senhor responde às nossas orações apesar de tudo que o diabo tente nos fazer, não é? Depois do incêndio, quando nos mudamos e estávamos nos preparando para vir para os Estados Unidos, fomos morar de todos os lugares com uma família irlandesa em um bairro francês. Eles adoravam festejar. Mas nós ficamos na nossa, basicamente porque sentíamos que iríamos deixar o país em breve de qualquer maneira. E eles acabaram sendo pessoas muito legais e gentis, mas enquanto estávamos lá, várias coisas diferentes aconteceram. Por exemplo, fazíamos nossas orações e íamos para a cama, e então as portas começavam a bater, as janelas se abriam e o vento atravessava o quarto, e isso nos aterrorizava. Íamos para a cama todos os dias, todas as noites, com a nossa Bíblia debaixo do travesseiro. A gente acendia a luz e tudo ficava calmo, como você espera. E então isso continuou acontecendo, se repetiu por algumas semanas. E logo depois, algo novo começou.
Os pratos pareciam que estavam despencando lá de dentro dos armários, e dava para ouvir alguém varrendo o chão de madeira com uma vassoura. Além de todo tipo de coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava apavorada, eu não ficava lá dentro, sabe, de jeito nenhum. Isso aconteceu durante os estudos bíblicos? Não, isso é depois, logo em seguida, Muita coisa nos aconteceu depois. durante alguns meses. Então vocês foram severamente atormentados por espíritos demoníacos, por seu papel em levar Roger ao pleno conhecimento da verdade bíblica, durante um longo período de vários meses, diversos. Como isso parou? Os poderes das trevas não param de verdade. A única maneira de mantê-los sob controle é de joelhos, oração. Eu não acho que alguém seja imune aos problemas que surgem como resultado da obra do diabo. O diabo está trabalhando contra nós em tempo integral. Ele sabe que seu tempo é curto e não há como dizer que ele parou. Porque quando você diz que ele parou, é justamente quando ele vai começar. Ainda hoje temos problemas que sabemos que o diabo está por trás deles. Muitos dos erros que cometemos, ou achamos que cometemos, foram armados na maioria dos casos. E é por isso que o Senhor quer que oremos sem cessar. Já houve algum momento em que você estava passando por uma dificuldade que sentiu ser resultado direto das forças demoníacas estarem irritadas com você e desejou nunca ter conhecido Roger? Nunca eu faria tudo de novo. Se a mesma situação acontecesse, eu estaria disposto a fazer tudo de novo. A vida é importante, mas a eternidade é melhor ainda. E uma alma vulnerável não pode ser rejeitada, simplesmente devido ao seu próprio medo, ou por uma ausência total de coragem profunda. Nunca haverá um momento em que eu me arrependa. Depois que o demônio saiu de você naquela noite de sábado, você teve mais algum tipo de assédio demoníaco nos meses seguintes ou simplesmente acabou? Não acabou instantaneamente. Todas as noites os espíritos batiam nas paredes, batiam nas portas. Eu era acordado 2 ou 3 vezes por noite. Eles estavam tentando restabelecer algum tipo de comunicação comigo. O Senhor não permitia que eles pudessem me perturbar ou incomodar de nenhuma forma, com a única exceção de que tentavam se comunicar comigo. O Criador nos deu liberdade de escolha. Você pode escolher o bem ou escolher o mal. Veja, essa é a sua prerrogativa. É uma liberdade que Ele nos deu, o que é lindo. Liberdade de escolha. É claro, o inimigo do Senhor diz: ei, eu quero acesso a Ele. Pelo menos você pode me permitir bater na porta. Se ele responder, você o perdeu. Ele é meu. Então eu sabia disso muito bem. E isso se estendeu por 6 meses, em que os espíritos batiam e faziam barulhos todas as noites. Você se perguntava por que eles continuavam fazendo isso? Sim, eu disse: obrigado, Senhor. Foi tudo o que o Senhor permitiu que eles fizessem. Eles adorariam me destruir, derrubar o teto e todo o prédio sobre mim. Não importa. Mas eu disse, pensei comigo mesmo, esse é o espinho na carne. Veja, eu tinha lido a 2ª carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz que, por causa da abundância das revelações que ele havia recebido de Deus e tudo mais, ele nos diz o seguinte: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, com o propósito de me esbofetear continuamente para que eu não me exaltasse demais. Porque o coração humano caído simplesmente adora pensar bem de si mesmo. E acaba se tornando orgulhoso em vão, pecando contra o seu próprio Criador. E o apóstolo Paulo diz: vou orar sobre este assunto. Ele disse: por causa disso, roguei ao Senhor 3 vezes, orei sobre isso. E o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não acham que isso é algo maravilhoso? Então o apóstolo declarou solenemente: portanto, de muito boa vontade, eu me gloriarei com alegria nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa repousar e habitar sobre mim. E eu disse a mesma coisa ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser que essas criaturas fiquem atrás de mim, todas elas na minha vida, e batam e me acordem toda noite, tudo bem para mim. Isso é o mínimo que eu poderia aguentar. Então quando isso parou? Em uma reunião de oração, o
pastor quis saber como vão as coisas com a sua caminhada cristã. Eu disse: Senhor, não podia estar melhor. Ele respondeu: Que bom. Isso foi depois da reunião de oração. Estávamos saindo e ele disse: Nenhum problema com os espíritos? Bem, sim, eles estão tentando abrir comunicação comigo o tempo todo. Sabe, eu dou um jeito nisso. Toda noite eles me acordam. Sério? Como você consegue aguentar isso? Não tem outro jeito. Ele disse: Espere um minuto. Ele disse: A culpa é minha, eu não te contei isso. Os espíritos têm um caminho aberto até você que Deus não pode fechar enquanto você tiver na sua casa a literatura ou algumas das coisas que você usou no culto aos espíritos. Você tem alguma coisa dessas ainda na sua casa? Sim, eu tenho 3 livros. Também tenho um pouco de incenso e algumas velas. Bem, ele disse, livre-se de toda essa bagunça, e você não fará mais parte dos espíritos. Tenho certeza disso. Foi o que eu fiz exatamente como ele me disse. Parei completamente. Agora, hoje sou uma bênção para outra pessoa. Uma senhora me escreveu da Califórnia. Ela disse: É muito urgente que eu consiga seu número de telefone porque preciso falar com você. Eu não posso escrever. Ela disse: Eu não conseguiria te contar tudo por escrito. Eu preciso muito falar com você por causa do fato de que estou sendo oprimida por espíritos demoníacos. Eu recebi a carta e imediatamente, ela me disse ontem, me deu o número de telefone dela. E ela disse: Se você puder me ligar, eu te retorno na mesma hora. E por causa disso, ela tem uma secretária eletrônica. Ela é viúva, então ela não atende o telefone. Ela sempre deixava a máquina atender primeiro antes de retornar a ligação para alguém. Então liguei para ela e ela me contou o que estava enfrentando. Ela disse: Você precisa me ajudar. Tipo, ela disse: Você tem que me ajudar. Sabe como é? Ela disse que ninguém mais conseguia. Não era uma pergunta, foi um apelo. Sim, ela disse: Você tem que me ajudar, irmão Morneau. Os pastores aqui não conseguem me ajudar. E até o presidente da conferência dela acha que eu sou louca. Não é triste? Bem, eu disse: Qual é exatamente o problema? E ela me contou: Estou lendo minha Bíblia. Ela disse: O espírito pegou a Bíblia e a jogou contra a parede do outro lado do quarto. E quando li seu livro, eu disse: É isso? É exatamente a mesma coisa. Ela me contou sobre ser jogada para cima na cama, às 3 da manhã. Sabe, do teto para a cama, sendo arremessada com força contra o colchão. E como as coisas se movem pela casa. Ela ouve a voz de um homem no andar de baixo e vai até lá. Não tem ninguém. E então, ela disse, as portas abrem e fecham. Eu volto e verifico as coisas. Está tudo trancado, as janelas abrem e fecham sozinhas. Então, o que você disse para ela? Eu disse para ela: Senhora, você está sendo oprimida por espíritos demoníacos. O que podemos fazer a respeito? Os ministros, meu pastor diz, nem querem mais conversar comigo sobre nada. Ele diz: Olá, irmã, como você está hoje? E ele tenta falar com outra pessoa o mais rápido possível para que eu não precise contar isso para ele. Na semana passada tive alguns problemas. Bem, eu disse: Minha senhora, com a bênção de Deus, seu problema está agora resolvido. E eu dei a ela a receita. E qual é a receita? Eu disse: Agora você vai ter que fazer algo muito especial, ok? Eu farei qualquer coisa que você me disser para fazer, desde que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Eu disse: Você vai precisar se familiarizar profundamente com o poder do sangue de Cristo. O poder redentor do sangue de Cristo e o que ele pode fazer por você, que você não pode fazer por si mesma. Além de salvar a sua alma para a eternidade, ele pode te redimir de toda essa opressão. Primeiro, eu disse, antes de entrarmos nisso, me diga, você já teve alguém nos últimos anos? Porque ela disse, isso começou há alguns anos, cerca de 10 anos atrás. E a cada 2 ou 3 anos, ela tinha esse tipo de experiência, mas não durava muito tempo. Então eu disse a ela, o que você tem, irmã, é uma contaminação de espírito demoníaco. Espíritos demoníacos têm acesso direto a você, e o Senhor realmente não pode te ajudar nisso, porque você tem em sua casa algo que pertence a alguém que está envolvido com os espíritos dos mortos, os supostos espíritos dos mortos, que na verdade são espíritos demoníacos. Alguém que você conhece, que poderia estar envolvido com os espíritos dos mortos? Ela disse, sim, uma senhora cega.
Eu venho cuidando dela ao longo dos últimos 2 anos, durante 3 dias em cada semana. Ela me deu um lenço, me deu uma Bíblia, me deu várias outras coisas. Ela disse: "Você acha que pode ser isso?" Depois que ela me contou a experiência com a senhora idosa, a senhora cega, foi isso. Ela não queria mais essa Bíblia porque estava lhe causando problemas agora. Ela reza para a mãe e conversa com a mãe, entende? A mãe falecida, A cega. senhora cega. E ela disse: "Essa Bíblia está me dando problemas." Essa senhora ofereceu essa Bíblia para ela. Então a senhora disse: "Bem, eu tenho uma." Ela diz: "Vou resolver isso com alguém. Por que você não aceita?" Então ela pegou a Bíblia. Quando ela trouxe a Bíblia para casa, foi aí que tudo começou. Agora os espíritos estavam realmente se instalando. E então ela lhe deu um lenço e outras coisas assim. Eu disse: "Não." Você mandou sumir com essas coisas. Isso mesmo. Agora são 10 horas da noite. Ela me ligou de volta porque não estava em casa. Ela visitou a irmã a 30 milhas de distância e voltou. Eram 22 horas. Eu disse: "Quer um pouco de paz hoje?" Ela disse: "Sim, pegue tudo e jogue fora." Depois sente-se com sua Bíblia e leia Mateus capítulo 27 sobre a crucificação de Cristo, com muita atenção, oração e profundo respeito. Você vai ler esses 30 versículos, do versículo 24 ao 54. E eu disse: "Depois você conversa com o Senhor sobre isso e seus problemas estarão resolvidos." E de fato, ela me ligou de volta no dia seguinte. Foi em um sábado à noite. Ela me ligou primeiro, depois retornou, sem problema algum. Nenhum barulho, tudo sumiu. Não voltou mais, exceto uma vez ela me ligou e disse: "Tem um problema." "Sim, estou ouvindo os passos de novo. Tudo o que você faz. Você já se desfez de tudo o que eu te disse para se livrar, que você tinha recebido?" Dessa pessoa, sim. Mas ela disse: "Eu estive pensando sobre isso. Tem um homem," ela disse, "que namorou comigo. Foi alguns anos depois, alguém a apresentou para esse homem, para ela. E eles saíram juntos por alguns meses e ela decidiu que ele nunca se tornaria adventista por causa do fato de que ele acreditava nos espíritos dos mortos. Tanto, sabe, e especialmente sobre o primo dele, ele falava do primo o tempo todo. E ele tinha dado a ela um cortador de grama. Tem um cortador de grama aí?" Ela disse: "Tenho. Se livre do cortador de grama. Pegue o cortador de grama e jogue fora isso também. Não tenha isso na sua propriedade." Ela me ligou de volta e disse que estava tudo certo. O que você está querendo me dizer agora, Roger, é que se alguém que é espírita ou está envolvido em qualquer forma de espiritismo presenteia com algum objeto outra pessoa e essa pessoa decide guardar esse item em casa, isso acaba concedendo a esses espíritos o direito... Uma via aberta. Agora, muitas pessoas estão com medo de que as pessoas vão colocar um X nelas, porque se pegarem um fio do seu cabelo ou algo que pertence a você, colocam um X em você, isso é besteira. O Senhor cuida de toda essa bobagem. Mas quando um espírita ou alguém envolvido com espíritos de alguma forma lhe dá qualquer objeto e você leva isso para dentro da sua casa, esses espíritos passam a ter permissão para circular livremente no seu lar a qualquer momento. E o Senhor não poderá ajudá-lo. Lamento ver isso. Ele não pode ajudá-lo até que você remova essas coisas voluntariamente. Mas isso não significa que ele não os mantenha sob controle, porque eles adorariam destruir. Eu já encontrei muitas pessoas que têm me escrito e relataram que tiveram espíritos demoníacos expulsos de suas vidas por um desses ministérios de libertação. E tem uma senhora que já faz 10 anos desde que teve espíritos demoníacos expulsos dela. Levou 13 horas e eles orando e conversando com espíritos para tirar os espíritos dela. Ela disse que eram como centenas de espíritos, entende, nela e tudo mais. E o destino dessa pessoa foi completamente destruído. Agora, existem 2 tipos diferentes. Quero trazer isso aqui. Acho que existem 2 tipos diferentes de pessoas que expulsam demônios. Você quer dizer expulsar, exorcizar? Demônios? Expulsar demônios e espíritos das pessoas. Com certeza. Isso também existe. Presente dentro das diversas religiões de matriz africana. E depois você encontra isso no cristianismo. Hoje em dia, as pessoas dizem, se você tem medo disso e medo daquilo, você tem um demônio do medo dentro de si. Então, o que teremos que fazer é expulsar o demônio para você. E quando essas pessoas ouvem um sermão de um desses pastores influentes... E há, de fato, pregadores envolvidos? Com certeza. Isso é o que é tão triste nisso. O que acontece é que eles fazem um sermão naquela igreja
falando sobre o fato de que muitos de vocês, sem dúvida alguma, estão possuídos por demônios. E vocês nem sabem disso. É possível estar possuído por um demônio e não saber? Não se você for cristão. Se você entrega sua vida a Cristo todos os dias. Dia após dia. Você não precisa temer espíritos malignos em sua vida. Agora, o que aconteceu foi o seguinte. O palestrante fala sobre o fato de que ele já libertou pessoas de espíritos demoníacos. Havia 100 espíritos que saíram. Foram necessárias 10 horas de oração e de luta com os espíritos para expulsá-los dali. Agora, quando ele termina o sermão, muitas pessoas estão com problemas diferentes. Por exemplo, um pregador diz: se você tem esse tipo específico de alergia, essa alergia específica está possuído por demônio. Bem, essa pobre irmã disse que acreditava estar possuída por um demônio. E ela disse: ora, se Jesus não conseguiu me impedir de ser possuída por demônios, que tipo de Deus é ele? No fundo da sua mente, ela pensa nisso. Então, o que você está dizendo é que esses ministérios de libertação lidam diretamente com o ocultismo e expulsam demônios. São perigosos. Sim, é perigoso. Em Mateus capítulo 7, o Senhor diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos muitas obras maravilhosas ou milagres. E eu lhes profetizarei: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Agora, esta é uma mensagem forte que ele está dando para alguém, alguma criatura. É uma destruição tremenda do cristianismo. O que esses ministérios estão fazendo? Eles estão prestando um grande desserviço a Cristo. Qual é especificamente o problema com um ministério de libertação? Uma pessoa que está envolvida nesse tipo de ministério, onde ela se comunica com os espíritos. Eles conversam com os espíritos. Eles perderam completamente a fé em Cristo. O sangue da expiação foi lavado deles. Eles acham que estão fazendo a obra de Cristo, mas estão fazendo a obra do diabo, porque estão destruindo a fé das pessoas em Cristo. Tem uma senhora que tem me ligado toda semana agora, todos os anos, na sexta-feira à noite. E ela é uma pessoa muito fiel que guarda os mandamentos. Ou no domingo ela me liga. Há 1 ano e meio desde que meu livro sobre oração foi lançado. Ela já teve demônios expulsos dela e tudo mais. A fé dessa pessoa é tão incrivelmente baixa que eu me pergunto de que maneira ela ainda encontra forças para continuar viva. Mantenha-se firme e continue acreditando sempre em Jesus Cristo. Ela me ligou aqui às 23h30 da noite na véspera de Natal. Eu atendi o telefone. Ela então disse: Senhor Morneau, eu preciso falar com você. Desculpe ter te ligado tão tarde. E ela chora demais. E eu disse: senhora, qual é o problema? E ela finalmente conseguiu, sabe, parar de chorar. E então ela me contou que estava lavando a louça há pouco tempo e que a mão de um homem foi colocada em seu ombro esquerdo. E virei rapidamente, não havia ninguém lá. Então ela diz: é o mesmo espírito que vem tentando arrancar as rodas do meu carro e continuar dirigindo pela estrada. Naquela vez, as rodas soltaram. Ela parou no posto dizendo: meu carro está estranho. O rapaz respondeu: olha, as porcas dianteiras sumiram. Então ele apertou as porcas e ela voltou para o carro. Na verdade, não é uma porca, devo dizer, são 5 delas. Ela dirige mais 1 milha e a mesma coisa acontece na roda traseira. Ela parou num posto de serviço e o rapaz disse: viu, as porcas estão se soltando da roda. E essa é uma senhora que teve centenas de demônios expulsos dela há 10 anos. Então ela disse: o que eu vou fazer? Eu disse: você vai fazer o que precisa ser feito. Fortaleça-se nos méritos do sangue de Cristo. Então eu preciso reconstruir a confiança dela no poder do Criador. Falei com ela sobre Colossenses. Sobre o poder criador de Cristo, que nos torna completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Essa senhora me disse:
Você se importaria se eu ligasse para você toda semana? Porque parece que, quando converso com você, recupero a fé no ministério do sangue de Cristo, o suficiente para me sustentar por uma semana. Mas então ela diz, se eu não ligo para você no meio da semana, ela diz, eu estou pronta. Ela diz para morrer. Ela é uma pessoa de responsabilidade. Não vou dizer onde ela trabalha, mas ela trabalha para o governo federal. E ela ocupa um cargo alto, é uma pessoa muito bem remunerada, super instruída, uma pessoa linda, sabe? E com um intelecto brilhante. Mas ela diz, eu nunca vou me recuperar disso. Eu disse, sim, irmã, você vai se recuperar disso, não se preocupe. O que você recomendou para ela? Seria realmente muito longo explicar, porque ela tem um caso muito grave de tudo. Mas você só tem alguns desses casos realmente difíceis com os quais trabalha com muito cuidado para poder auxiliar as pessoas após passarem pelos ministérios de libertação. Isso importa. Porque uma vez que elas foram informadas por um pregador, se tivessem sido avisadas pelo gerente do supermercado que eram possuídas por demônios por causa de tal aflição, isso não destruiria a fé em Cristo, mas quando um homem que diz, sou ministro do Evangelho, sobe ao púlpito e diz, se você tem esses certos medos, ou seja lá o que for, você está sem dúvida possuído por um demônio. Agora, o que passa pela mente da pessoa é, que tipo de salvador eu tenho que não conseguiu me impedir de ser possuído por um demônio? Dizem que o poder da sugestão é a maior força na Terra conhecida pelo homem. Alexandre, o Grande, que conquistou o mundo, usou o poder da sugestão. Ele não queria usar seus exércitos. Ele dizia, usei os exércitos como último recurso. Eu usei o poder da sugestão, ele diz. Então ele tinha seus homens. Eles se posicionavam ao redor da cidade e colocavam oradores que iam falar todas as manhãs e noites para as pessoas que estavam na cidade, dizendo para elas desistirem. Vocês não vão sair vivos dessa. E ao destruir a mente para o fato, para a possibilidade de que eles sobreviveriam. Então pensamentos negativos surgem e o povo dizia, vamos nos render. De qualquer forma, ele vai nos pegar. E a história nos diz que ele conquistou o mundo não pela espada, mas pelas palavras que ele falou, ou que seu povo falou por ele. Então, o poder da sugestão é a maior força na Terra conhecida pelo homem. Isso foi estabelecido por pessoas muito bem informadas. E quando um ministro do Evangelho se levanta no púlpito e ele diz a todo o povo que, mesmo sendo um cristão fiel, você pode sim ser possuído por demônios. E sem dúvida nenhuma pode acontecer. Ele destrói completamente a fé nos méritos do sangue de Cristo. Quando essa fé chega a zero, sabe o que pode acontecer então? O espírito demoníaco pode entrar direto, um caminho para a alma, meu amigo. E eles acampam ali e dizem, conseguimos. Então, o pregador diz, agora, às 7 horas da noite, vamos nos reunir aqui e ter um culto. Expulsar esses demônios. Prepare-se para talvez ficar a noite toda e orar a noite inteira. Esses demônios. Veja, há várias pessoas que me ligaram e me contaram sobre essas coisas. E pessoas que têm, como mães que tiveram, filhas que tiveram, sabe o que quero dizer? Demônios e tudo isso. Eu só estava dizendo, infelizmente. Muitas delas se mataram com o tempo. E o pregador vai chegar lá e eles vão começar a orar por essa pessoa. Possua o demônio, converse com ele, descubra seu nome e para onde ele tem ido durante séculos. E eles oferecem todo tipo de perspectiva realmente interessante sobre o sobrenatural. Os espíritos adoram isso. Os espíritos adoram isso. E eles aparecem quando bem entendem. O que lhes interessa é continuar conversando com o pregador e dizer, não vou sair. Você sabe? E então outra voz aparece e diz, bem, eu sou Christine, sabe? E aí surge outra personalidade dela, outro demônio e tudo mais. São todos jogos de demônios, é isso que você está... Estou dizendo, jogos de demônios. E quando todos os espíritos finalmente saem, a pessoa está quase morta. Roger, várias pessoas já entraram em contato com você com problemas especiais. E você desenvolveu um plano de 7 pontos para ajudar. Alguém que se envolveu com o ocultismo, está envolvido com o ocultismo ou está sendo assediado. Poderia compartilhar conosco os pontos principais desse plano de 7 pontos? Recebi mensagens de muitas pessoas diferentes que me escreveram ou telefonaram, profundamente angustiadas e desesperadas porque estavam sendo atormentadas por espíritos demoníacos e simplesmente não conseguiam compreender o porquê disso tudo.
Na página 534 do livro A Grande Controvérsia, há uma declaração de 2 linhas que gostaria de chamar a sua atenção. Satanás, ele busca vencer os homens de hoje. Da mesma forma que conquistou a vitória sobre nossos primeiros pais, abalando a confiança deles em seu Criador. Interessante, não é? Agora, conforme eu tive a oportunidade de mencionar anteriormente para vocês, quando um líder religioso se posiciona diante de todos e sobe solenemente ao púlpito sagrado, preparando-se para falar e convence as pessoas de que estão possuídas por demônios, e o destino deles se resume a 0, o espírito demoníaco está agindo de verdade. E eles exorcizam essas pessoas e esses espíritos, devo dizer, e assim por diante. Mas então, eu elaborei um plano para que as pessoas realmente possam receber ajuda e rapidamente. Agora, aqui está, eu anotei aqui, um programa de recuperação em 7 passos para aqueles que estão oprimidos por espíritos demoníacos e que foram vítimas através dos chamados ministérios de libertação. Eles não são realmente libertação, eles te envolvem ainda mais naquilo que está destruindo sua experiência cristã ou que vai te separar de Deus. Ponto número 1. Jogue fora ou destrua toda a literatura que você tem sobre ministérios de libertação. Livre-se de tudo o que eles te deram. Os espíritos malignos têm o direito de permanecer junto a todos os objetos que carregam a marca de sua contaminação. Portanto, não são apenas itens de ocultismo que devem ser descartados, como também qualquer coisa relacionada ao ministério de libertação. Exatamente. Não fale com os espíritos, mesmo que seja para ordená-los a sair em nome do Senhor Jesus. Exatamente como eu já fiz antes, quando eu verdadeiramente conheci a palavra de Deus. Deixe-me só entender isso. Se uma pessoa for confrontada, ela não deve nem mesmo ordenar que um espírito demoníaco saia em nome de Jesus Cristo, nem falar com eles. O que ela deve fazer? Deixe-me chamar sua atenção para algo. Quando Jesus, em várias ocasiões na Bíblia, lemos que Jesus expulsou espíritos demoníacos das pessoas. Em uma dessas ocasiões, por exemplo, os espíritos decidiram falar, dizendo que ele era o Filho de Deus, e Jesus os proibiu de falar, porque eles são espíritos mentirosos. Eles dizem 3 ou 4 palavras de verdade e 10 de mentira. E quando você junta tudo, as pessoas pensam, sabe, ele está falando tão bem do Senhor Jesus, deve ser de Deus, entende? E as coisas não funcionam exatamente dessa forma, no campo do grande conflito espiritual. Se uma pessoa estiver passando por uma situação em que o poder demoníaco é de fato claramente perceptível, nem devem ordenar que esse espírito saia em nome de Jesus. Como se livrar? Ajoelham-se e oram para que o Espírito Santo haja. Será que fazem isso? Você faz isso pelo poder do Espírito de Deus. Agora Jesus disse aos judeus que expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Ele os informou sobre isso. E o apóstolo Paulo, como lemos no capítulo 19 do livro de Atos, foi para Éfeso. E Éfeso era conhecida como uma região de culto de diversas formas de ocultismo, de profundo envolvimento com espíritos demoníacos. Era um grande centro de ocultismo no Império Romano. E lá ele permaneceu por 2 anos. E com 12 de seus seguidores que conheceu ali, eles oraram por esses efésios. Eles eram pagãos. Não havia cristãos morando lá de forma alguma. E nos é dito que ele realizou um trabalho tremendo, ou melhor dizendo, o Espírito Santo realizou um trabalho tremendo como resultado das orações deles. E o Espírito de Deus repousava sobre Paulo de tal maneira que as pessoas até vinham até ele com lenços e aventais, como está escrito. E a Bíblia diz, e eu cito os versículos 11 e 12, e Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até lenços e aventais que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Portanto, é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que faz a purificação e a expulsão dos demônios. Você nem precisa mencionar. Saia em nome de Jesus. Isso é uma falácia. É perigoso. Porque os espíritos vão responder para você na maioria das vezes. Você se envolve com eles e acaba perdendo porque você se contamina.
Imediatamente, então, se você se deparar com um poder demoníaco, o que você deve fazer é orar e pedir ao poder do Espírito Santo para remover essa força demoníaca. Esse é o procedimento correto. Eu já lidei com pessoas que estavam possuídas por demônios, sem dúvida nenhuma. No meu ramo de publicidade, em listas telefônicas, tinha uma certa pessoa cuja conta ninguém queria assumir. Esse cara é estranho. Um cara disse, acho que ele está possuído por demônios. Ele era batista, então eu acho que esse cara está possuído por demônios. Eu nunca mais quero cuidar dessa conta. Eu entro lá e o cara está blasfemando e batendo na mesa com o punho. E ele está falando com alguém ao telefone, mandando a pessoa ir para algum lugar com muita pressa, e eu simplesmente começo. Estamos a orar fervorosamente para que o Espírito Santo de Deus, através do remédio do precioso sangue de Cristo derramado no Calvário, possa realizar a obra divina que Jesus disse que faria. E ao pedirmos humildemente que o sangue de Cristo seja aplicado a esse homem, e que seus pecados sejam perdoados. Provavelmente ele não confessa seus pecados há 20 anos, não tem nenhum desejo de fazê-lo, mas ele tem direito à liberdade e à libertação que Cristo nos dá através do derramamento de seu precioso sangue. E eu já vi pessoas exatamente como um grande balão no qual você enfia um alfinete. A pressão some, o cara sorri. Ele não sorria há um mês. Um cara disse, ei, cara, sabe de uma coisa? Você está aqui há 10 minutos e foram os únicos 10 minutos de descanso que tive na última semana. Ele disse, quem é você, afinal? Ele disse, você tem um poder especial. Contou que era o Espírito de Deus com você? Eu não contei para ele ali na hora. Você citou 2 pontos. Qual seria o terceiro? Pode revisar agora os 2 primeiros. Afastar totalmente toda a literatura e toda a matéria de libertação. Materiais que tenham sido relacionados a esses ministérios de libertação. Ou se você estiver envolvido com ocultismo de alguma forma, não fale com os espíritos, ignore-os completamente. E você simplesmente pede ao Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, na medicina do Senhor Cristo, para afastar os espíritos. Agora você pergunta, de onde você tira isso? Bem, eu tenho muitos versículos da Bíblia com os quais eu poderia provar isso para você, mas quero ler uma citação da página 431 do livro O Desejado de Todas as Nações, porque foi realmente do jeito que eu gosto. Somente súplicas sinceras e perseverantes a Deus, com fé, podem trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e os espíritos malignos nas regiões celestes. E eu comprovei isso durante 45 anos de vida. Esta é a minha experiência ao longo dos anos. Agora, a terceira parte acontece logo bem cedo pela manhã. Leia sobre a sagrada crucificação de Cristo. Leva 4 minutos sem precisar se apressar. Mateus, capítulo 27, leia os versículos 24 a 54. Isso vai te levar do tribunal de Pilatos até o Gólgota, e você verá o Filho de Deus expirando na cruz, e que houve um terremoto, e até mesmo o pagão romano diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E ao ler isso, você visualiza e está realmente lá a cada manhã. Com certeza. E isso vai mudar a sua vida. Um homem me ligou, ele disse. Tenho ido ao Gólgota todas as manhãs agora, ele disse. Do tribunal de Pilatos ao Gólgota todas as manhãs. Aquilo que você me disse no ano passado, minha vida mudou. Eles não são mais a mesma pessoa. Ele disse, eu tive uma visão e um entendimento diferentes do conflito entre as forças do bem e do mal. Eu entendo com mais exatidão o que Jesus fez por mim, e ele não conseguia parar de contar o que isso fez na vida dele. Agora, você deve pedir a Deus mesmo no meio da tarde, você ora 10 vezes antes disso, certo? Você vai orar por alguém, ou em um caso como este, diga, Senhor, antes de pedir a tua ajuda, quero que o Senhor se certifique de que, se eu te ofendi em pensamentos, palavras e ações, que o Senhor remova as ofensas pelo remédio do sangue de Cristo. Eu sempre me certifico de que estou com a consciência limpa, porque a Bíblia nos diz que o coração humano é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. E há muita maldade passando pelos nossos pensamentos. Mesmo que a gente não pare para olhar para isso. E você precisa orar por fé e pelo poder de Cristo para te salvar. Agora somos informados pela pena da inspiração que a fé é inspirada pelo Espírito Santo. E ela só florescerá se for cultivada. Vou falar com você agora apenas sobre a primeira parte. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, se precisamos de fé,
Aonde vamos? Nós vamos a Cristo ou ao Pai e suplicamos por essa bênção tão especial. E ela sempre será concedida a você, bênçãos que são maravilhosas. O ponto 7 é memorizar a palavra de Deus para viver uma vida cristã vitoriosa e bem-sucedida. E ao memorizar a palavra de Deus, isso automaticamente te traz fé, esperança e alegria no Senhor. E isso é poder. No último livro que você escreveu sobre oração intercessória, os espíritos ainda não queriam que você falasse. Exatamente. Quando comecei a escrever o manuscrito, eu confesso que não gostava muito dele, mais do que talvez. Bem, eu tinha escrito o primeiro capítulo apenas para que as crianças tivessem algo para ler depois. Se eu falecer, eles terão algo para saber. Como o velho conseguiu rezar. E o Senhor abençoou, sabe, minha experiência no hospital no Canadá. Mas aí, depois que Daniel me disse, pai, você deveria escrever um livro. E eu disse, não sou escritor quando se trata de oração. Muitos livros já foram escritos em forma de oração. Então ele disse, por que você simplesmente não escreve, senhor? Richard Coffin, isso te ajudou com seu primeiro livro e a resenha no Herald. Veja o que ele diz sobre isso. Mas o Sr. Coffin respondeu, sim, envie-nos o manuscrito de 11 páginas que você tem. Queremos analisá-lo. E então, claro, veio a boa notícia de que eles queriam que eu enviasse mais 2 capítulos e depois o manuscrito completo. Bem, assim que comecei o segundo capítulo, isso aconteceu durante o dia. A porta da garagem começou a abrir. Agora, essa é uma porta de garagem antiga. Essa casa tinha 100 anos, um pouco mais de 100 anos. A parte ao lado é nova, relativamente nova. Mas aquela porta da garagem provavelmente tem uns 40 anos. É daquelas que rolam para cima e para baixo com molas grandes e faz um barulho terrível quando você a levanta ou abaixa. Especialmente quando você está abaixando, quando falta cerca de um pé para chegar ao chão, se por acaso você soltar a maçaneta, ela bate no concreto e os vidros, os painéis de vidro, chacoalham, sabe? Faz muito barulho e isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Eu não dei atenção a isso. A Hilda me chama lá de cima e diz, desce aqui e vê quem está brincando com a porta da garagem. Eu disse, vou descer. Eu disse, está tudo bem. Ela diz, sente-se aqui, observe e veja. Ela diz, esta porta abriu 3 vezes na última meia hora. E ela disse, o Greg não cortou a grama ontem? Eu disse a ela, talvez o Greg tenha vindo buscar o cortador de grama, ou algo assim. Ele vai cortar a grama? Não, ele fez isso ontem, ela disse. Bom, comecei a pensar nisso imediatamente. Eu não consigo acreditar, pensei nos espíritos na mesma hora. Mas eu disse, não se preocupe com isso. Não é nada. E não é que eu estava subindo a escada. Eu ouço o barulho daquele negócio subindo e logo em seguida descendo. Então eu disse para mim mesmo, eu vou dar uma olhada lá fora. Fui lá fora e não havia ninguém por perto. Voltei para casa e disse para a Hilda, isso não vai acontecer novamente. O que quer dizer? Isso não vai se repetir? Como você sabe? Eu disse, não sei. Tem muitos adolescentes por aqui. Eles devem ter aberto a porta e saído correndo. Você vê? Eu já sabia o que houve. Naquela noite, ao ir trabalhar, ela pegou o turno da noite no hospital. Comecei a escrever de novo. Enquanto escrevia, a porta subia e descia. A cada 20 ou 30 minutos, ela batia no concreto e fazia um barulho horrível. Então, o que passou pela sua cabeça? Bem, eu orei sobre isso. Eu disse, Senhor, os espíritos não querem que eu escreva este livro, mas eu não estou trabalhando para os espíritos, estou trabalhando para o Senhor, certo? E eu disse, se o Senhor quer que eu conte minha experiência de oração, minha vida de oração dos últimos 45 anos vai ter que me ajudar a me livrar desses espíritos. Mas acabou que naquela noite toda, aquela porta deve ter aberto umas 50 vezes, porque escrevi até 3:30 ou 4 horas da manhã. Percebi que não conseguiria escrever durante o dia. E na noite seguinte a mesma coisa, exatamente igual. E foi assim todas as noites em que escrevi aquele manuscrito. E vou te dizer, falei com o Senhor, e na noite seguinte ele fez de novo. Eu disse, Senhor, tudo bem, sabe, isso aqui não é o céu na terra. Estamos na linha do inimigo. Eu aguento isso desde que minha esposa não tenha medo. E foi o que aconteceu. Escrevi o manuscrito assim. E assim que você terminou o manuscrito, ele parou? Sim, parou. Mas, sabe, eu consigo entender por que o diabo está tão zangado. Oferecendo um vislumbre de um lado de seu trabalho que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ver e viver para contar. E Ellen White nos diz que não há nada que o diabo tema mais, Roger, do que isso.
Seus métodos e artimanhas serão descobertos, e as pessoas terão uma defesa natural contra eles. Então eu entendo exatamente por que ele ficou tão irritado. Mas louvado seja o Senhor, o poder do Senhor foi mais forte. E continua sendo mais forte. O Senhor tem sido bondoso comigo ao longo dos anos. Passei por algumas situações na estrada com caminhões, tempestades, neve, granizo e coisas assim. Eu viajava entre 40 mil e 56 mil quilômetros por ano. E isso é muita quilometragem para rodar o tempo todo. E eu já vi tantas situações diferentes em que eu poderia ter morrido. Bem, na verdade, no meu livro sobre oração a Deus, eu falo sobre 2 ou 3 incidentes lá. Bem, me ocorre que existe uma velha regra que diz: se você brinca com fogo, vai se queimar. E felizmente para você, há 45 anos, você foi resgatado. Meio que uma marca do fogo. Roger, seu testemunho continua vivo. Você andou pelo Vale da Sombra da Morte por 45 anos, mas li no seu livro que você não se importaria desde que o Criador caminhasse com você, e ele caminhou, não foi? Com certeza. Você acabou de assistir à conclusão de Uma Viagem ao Sobrenatural, uma entrevista em 2 partes com o autor best-seller Roger Morneau. Esta entrevista exclusiva foi conduzida por Dan e Karen Houghton, do Heart Research Center.